Tudo bem, boa noite. Tudo bem, legal. O Flamengo conseguindo uma sequência de 4 vitórias seguidas, aí pegou a vice-liderança, que era do Grêmio, e agora tem esse confronto direto. O que você espera desse jogo, desse início de trabalho, aí pensando nessa partida de quinta-feira, um confronto direto que vale a vice-liderança do Brasileiro? Boa tarde a todos. Na verdade, mais um jogo difícil pela frente, né? Uma sequência positiva nossa. Eu não esperava que o Grêmio perdesse ponto ontem, né? E agora a gente vai para esse confronto direto, importante para todos nós. E pensamento único e exclusivo nessa partida, tentar fazer a melhor preparação para quinta-feira a gente poder fazer um grande jogo na Ilha do Urubu e tentar confirmar os 3 pontos. Zé, você já tinha vivido alguma coisa parecida com o que aconteceu em São Januário, no Clássico, sábado, todas aquelas cenas? Foi muito marcante para você? Como é que foi a sua visão disso tudo? Sem dúvida, lamentável. Eu acompanhei parte, né, lá dentro do campo. Fui um dos primeiros a sair antes de começar a estourar as primeiras bombas. Depois tentei retornar ao campo para ver o que estava acontecendo, a segurança do clube, mais o pessoal do Vasco que estava na boca do túnel do Flamengo, pediu para que eu retornasse, porque o clima tinha esquentado bastante. É lamentável, eu acho que a nossa sociedade vive uma crise até de civilidade. São questões muito mais amplas do que simplesmente uma briga pós-jogo. Sábado foi Flamengo e Vasco, na semana passada foi Vila Nova e Goiás, na outra semana foi outras 2 equipes. Então, eu acho que é uma questão muito mais profunda. Eu que sou professor do magistério, atuei mais de 20 anos na rede privada e pública, tenho certeza absoluta que isso aí vai muito de encontro àquilo que a gente pensa. É uma questão de educação que está sendo sucateada durante gerações para gerações, e a consequência é muito ruim para o desenvolvimento dessas novas gerações. E uma delas é a violência. Então, eu penso que o que aconteceu sábado tem muito a ver com isso, com a falta de investimento e a educação ao povo. Agora, não esperava acontecer aquilo tudo naquela proporção, apenas uma partida de futebol, mas vejo que em determinado momento fica muito difícil segurar uma multidão, né? Então, é super lamentável, mas eu espero que um dos reflexos disso seja a punição aos responsáveis, porque uma das coisas que corrobora para que isso não acabe ou aumente é a falta de punição, né? Mas por consequência já de um investimento sucateado na educação. Zé, ainda falando sobre o Clássico, agora dentro de campo, talvez também tenha sido um jogo atípico para você, perder 3 zagueiros numa mesma partida, terminou o jogo com o Rômulo improvisado na zaga e o Flamengo conseguiu uma vitória que já não acontecia há décadas dentro de São Januário, mas um resultado importante até pelo que aconteceu no jogo do Grêmio também, que o Flamengo assumiu a vice-liderança. Queria que você falasse um pouco da atuação da equipe nessa partida, dessa dificuldade, desse desafio que o Flamengo teve que romper com esses desfalques. Na verdade, a atuação da equipe, né, o resultado acabou ficando em segundo plano, né, infelizmente, pelos acontecimentos pós-jogo, mas eu acho que foi um grande poder de superação nosso. A gente teve em 6 dias 3 jogos, né, com uma viagem no meio, São Paulo, Palestino e Vasco. Acho que a equipe está de parabéns pelo que apresentou, principalmente no segundo tempo. Acho que não foi um jogo com um desenvolvimento tão interessante assim, mas era um jogo que a gente precisava jogar com muita concentração. Demos poucas oportunidades à equipe do Vasco da Gama. Eu acho que a vitória foi merecida pelo que foi produzido. Ainda precisamos melhorar na nossa produção, mas era um jogo que envolvia aspectos não só de campo, né? Porque é uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Vasco, mas comissões técnicas se respeitam muito, os atletas também se respeitam muito. Infelizmente, a gente acabou presenciando aquelas cenas todas no final. Mas a equipe está de parabéns, agora a gente vai ter um dia a mais para descansar, né? E nos preparar para o jogo contra o Grêmio. Tomara que a gente consiga repetir, pelo menos no espírito, o que a gente produziu lá.
Ainda sobre o que aconteceu depois da partida, a gente já tem algumas informações da nossa equipe que está no STJD. A CBF soltou um comunicado pedindo jogos sem torcida em São Januário até que a Justiça Desportiva deu uma definição sobre o que acontece. O Ministério Público também já fez uma denúncia. Como você falou que desceu um pouco antes, em algum momento você temeu pela segurança dos jogadores? Também, se você pudesse falar dos momentos depois, quanto vocês demoraram para sair de lá, como foi essa saída, como é que vocês se certificaram de que estavam realmente seguros? Falasse um pouco do que vocês passaram enquanto ainda estiveram lá, por favor. Olha, a gente, infelizmente, não aconteceu nada de mais grave. Eu acho que a Polícia Militar ali, a segurança, acabou tomando as providências que eram necessárias para que ninguém tivesse nenhum tipo de dano corporal e que as consequências não fossem mais graves. Eu demorei mais de 2 horas para sair de São Januário e só realmente quando a gente teve a informação e a garantia da Polícia Militar que o ônibus e os automóveis, né, os carros que estavam ali da nossa delegação poderia sair com tranquilidade, é que aconteceu, né? Então, mais um fato lamentável, mas eu acho que dentro de tudo que aconteceu, eu acho que as proporções poderiam ter sido piores, né? E, mais uma vez, reiterar que a gente não tem nenhum tipo de ingerência, nem o que comentar sobre as punições, porque isso não cabe a nós. O que a gente realmente quer é que as torcidas possam ir aos estádios para torcer em paz com as famílias. Foi muito triste ver crianças, mulheres, casais tendo que sair correndo da arquibancada para poder se proteger. Isso não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com o futebol. Mais uma cena lamentável e que, apesar da gente torcer muito para que isso mude, se não houver iniciativas realmente duras, né, realmente ativas, daqui a pouco a gente vai estar, infelizmente, vendo novamente acontecer em outro estádio. Zé, no primeiro momento, o presidente Eurico Miranda atribuiu a situação a uma questão política. Eu queria que você falasse qual a responsabilidade do clube numa situação assim, mesmo que não fosse o Vasco da Gama, qual a responsabilidade que o clube tem em administrar a sua torcida, em administrar o que acontece dentro da sua própria casa e também se não passa a ser uma preocupação para o próprio Flamengo um possível encontro com o Vasco da Gama na Ilha do Urubu. Olha, eu tive com vocês aqui na sexta-feira e eu não mudo a minha opinião quando fui questionado onde eu achava que deveria ser os clássicos. Eu acho que Flamengo e Vasco, eu falei na sexta-feira e continuo com a opinião que Flamengo e Vasco, assim como Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, tem que ser no Maracanã. Mas, infelizmente, também o Maracanã cobrando o que está cobrando para jogar e para abrir um estádio que foi gasto praticamente 1 bilhão em reformas e dinheiro público. E quando a gente precisa utilizar uma cobrança exagerada, então eu também, me colocando na situação dos presidentes do clube, também me vejo numa encruzilhada, né? Então, Maracanã dá lucro, tem que botar 50 mil pessoas. Inacreditável isso, né? Maracanã é nosso, de todos nós. Mas, enfim, acho legítimo o direito do Vasco de jogar em São Januário, os jogos dele, o estádio, como outros de outras equipes. Vejo que as questões maiores eu não tenho como comentar, não sei exatamente se foi questão política ou não foi. O fato é que a gente tem que jogar, os nossos atletas, a nossa torcida, as outras torcidas, nós precisamos ter segurança. Até porque o futebol é uma mercadoria poderosíssima e que todos nós daqui, vocês aí, vivem dele. Cada vez que há qualquer tipo de agressão desse tipo, todos nós perdemos. Não tem vencedores nem vencidos. Todos nós saímos derrotados nisso. Então, é o que eu falei, a gente gostaria muito de ver um basta nisso, mas eu acho que, infelizmente, não é dessa forma que hoje que vai acabar com isso. Se a gente não vê punições duras a quem quer que seja, político ou não, a gente vai, infelizmente, daqui a pouco tá vendo novamente fatos como esse. Zé, para o próximo jogo, o Guerreiro tomou 3º amarelo, não vai poder jogar. Damião é um cara que entende muito bem de Grenal, jogou várias vezes contra o Grêmio, tem bons números.
gente pode falar que ele é o titular, ele vem entrando no lugar do Guerreiro sempre que precisa, mas a gente já pode cravar que ele é o titular ou ainda não? Muito provavelmente é ele que vai jogar, né? Ele vem todas as vezes que vem substituindo o Paulo, ele vem dando conta do recado, não só fazendo os gols, mas ajudando bastante. Então, é um jogador que se cuida, que se cobra bastante, no treinamento está sempre ali presente. Um jogador muito correto, fora de campo também. Então, se não tiver nada de mais, é ele que joga. Zé, tudo bem? Tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho do jogo treino que a gente conseguiu assistir hoje, né? A avaliação que você faz do pessoal que não atuou no fim de semana, e principalmente do Conca, né? Queria que você falasse da questão física dele. Quando você acha que ele vai estar com a mobilidade pronta para voltar a ajudar o Flamengo, voltar a entrar no jogo? O jogo treino que a gente tem feito sempre, nas ocasiões, para a gente manter o ritmo de jogo, né? Porque por mais que a gente tente colocar em treinamento, o jogador gosta de jogar também, tem um opositor, tem um adversário. Então, como estratégia, sempre que a gente pode, a gente faz esse tipo de jogo treino. O desenvolvimento do Conca, ele continua em desenvolvimento como todos os atletas. A gente tem, como eu falei, algumas limitações burocráticas para os jogos do brasileiro. Em outras situações, a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo com todo mundo, colocando em disputa sadia pela posição, e a gente sempre, em cima daquilo que vem sendo apresentado nos treinamentos, a gente tenta ser o mais correto possível. Então, o Conca continua em desenvolvimento, né, para a melhor forma. A gente conta com o Conca e vai depender exclusivamente dele aí para ele tá voltando aí a tá jogando. Boa tarde, Zé. Voltando ao episódio de São Januário, eu gostaria de perguntar até que ponto o clima de rivalidade acima do tom pode ter influenciado na questão que a gente viu hoje nas arquibancadas. A gente ficou sabendo, por exemplo, que o Vasco não quis nem liberar uma sala de coletiva para o Flamengo para você dar entrevista pós-jogo, antes do jogo acontecer. Criam todo um clima, muitas vezes, de guerra, antes de um clássico como esse. Até que ponto, fazendo uma meia por parte dos clubes, até que ponto essa falta de união dos clubes, ou até de tratamento um com o outro, pode ter influenciado nessa questão? Eu não sei qual é o nível de influência, eu só tenho certeza absoluta que uma solução para a violência no futebol, ele vai requerer um esforço de todas as partes. E nesse ponto aí, eu acho que os clubes também têm a sua responsabilidade de buscar a paz no futebol, né? O que a gente soube é que, quando a gente chegou antes do jogo, que a nossa coletiva seria dentro do campo, se eu não me engano, né? Que a sala não estava liberada, eu não soube qual motivo, apenas recebi a informação que seria após o jogo dentro do campo. Em virtude dos acontecimentos, não tinha a mínima possibilidade, né? Parece que a do Milton também foi cancelada, foram as duas canceladas, então não tinha nenhuma possibilidade. Inclusive, foi reiterada essa informação através de um policial militar que a gente questionou, né? Ele falou: a gente não assegura nada, e eu peço para que vocês não façam a coletiva. Como eu falei, todos nós saímos perdendo, porque com certeza vocês também gostariam de escutar alguma coisa da minha parte, da parte do Milton, e felizmente tudo aquilo aconteceu. E por consequência, o jogo que a gente deveria estar comentando ficou em segundo plano, né? Uma vitória bonita do Flamengo, sacrificante, né? Por tudo que a gente vinha passando. A gente tinha muitos atletas que jogaram na quarta-feira lá em Santiago. A gente sabia que ia ser um final de jogo um pouquinho mais complicado, mas eles foram muito, muito fortes mentalmente. A gente conseguiu, depois do gol, sustentar a vantagem. Poderíamos até ter ampliado, mas foi uma vitória muito bonita do Flamengo, se não tecnicamente brilhante, mas na questão de confiança foi importantíssimo para a nossa sequência. Zé, boa tarde. Como todo mundo já sabe, você vai jogar com dois jogadores bem abertos de velocidade. Agora chegou o Everton Ribeiro, que foi fundamental para essa vitória, e tem o Everton também. Queria que você falasse um pouco desses dois jogadores. Everton Ribeiro e Everton. Na verdade, não tem uma forma específica de jogar em relação aos homens abertos em si, né? A gente já jogou com homens com característica de meio, homens com característica mais defensivo, dois homens mais abertos, numa característica mais de um 4-3-3, com pés invertidos, pés certos, para a gente trabalhar mais o costado do adversário, então para trabalhar mais a parte interior.
o que a gente tenta é potencializar a nossa equipe com aqueles atletas que estão no melhor momento, né? O Everton rapidamente se entrosou com o nosso grupo, é um jogador inteligentíssimo, então o Everton Ribeiro, né? E o Everton faz um trabalho muito importante para a gente, né? Um jogador que se doa bastante na equipe, ajuda defensivamente, está sempre presente ali para finalizar as jogadas, assim como outros atletas. Então, vai depender da estratégia da nossa equipe para cada jogo e como a gente pensa jogo a jogo na quarta-feira, né? Não quinta, desculpa. A gente espera poder contar com todos eles e definir a melhor estratégia a partir de amanhã. Zé, voltando a falar sobre sábado, você ressaltou a importância de uma punição sobre os responsáveis pelo ocorrido. Há pouco, o STJD determinou a interdição do estádio de São Januário. Aí eu pergunto, não só para o profissional Zé Ricardo, mas também para o amante do futebol Zé Ricardo, você acha que a solução para esse problema está na decisão de interditar o estádio? Logicamente que não. Isso aí não é a causa, é o efeito, né? Então, eu acho que a solução ela é muito mais profunda. Vai na minha primeira resposta, né? Na segunda, desculpa. Eu acho que é um investimento que tem que ser feito na base, e a base de tudo é a educação, uma conscientização por parte dos envolvidos diretos, né? Os clubes, a CBF, o pessoal da segurança, seja ela privada, seja ela pública, e, enfim, a gente poder tomar decisões firmes para que isso não volte a acontecer, ou então seja de forma mais pausada possível, porque daqui a pouco a gente vai ter uma tragédia. Pode ser a minha esposa, o meu filho, que vai ao Maracanã, vai aos estádios, pode ser parente de vocês, enfim. Então, se não se tomar uma decisão mais firme, isso aí vai voltar a acontecer, infelizmente. Não foi a primeira e nem será a última. Então, mas, sem dúvida nenhuma, interditar estádio, não botar torcida para torcer, isso aí, sem dúvida nenhuma, só é mais uma ferida que fica para o nosso futebol. Zé, boa tarde. A gente viu uma palavra do Rodinei ainda no campo de jogo, ele falando, só queria dar um beijo na minha família, comemorar, dizer que eu ganhei o jogo, estou pressionado para poder ir embora para casa. Qual a sensação que você sentiu em relação à parte de ser humano deles depois no vestiário? Você sentiu algum tipo de aflição maior? Queria que você pudesse passar esse sentimento para a gente. E também, no ano passado, o Flamengo estava num posicionamento muito parecido em relação a esse ano. Tinha uma eliminatória na Sul-Americana contra o Palestino, na vice-liderança, buscando a liderança. De lá para cá, Zé, daquele episódio para cá que o Flamengo acabou sendo eliminado e não conseguiu o título, o que de experiência ou de situações que você pôde reverter para que agora o torcedor acredite que o Flamengo consiga evoluir nas duas competições? Bom, sobre a primeira pergunta, a agonia, né, da gente poder estar próximo de quem a gente quer estar ali e não poder naquele momento, né? Lógico que todo jogo a gente tem um parente, um amigo, alguém da família vendo o nosso jogo. Para esse jogo, a gente sabia que era um pouquinho mais arriscado. Eu, particularmente, pedi para que ninguém fosse da minha família a São Januário, porque realmente estava um clima um pouco diferente em relação às partidas normais, mas muitos parentes de atletas foram ao estádio ali, então eu via o sentido de preocupação deles, né? E não só do Flamengo, eu ali ao final estava ali próximo da saída do vestiário do Vasco também, falei com alguns atletas e eles também preocupados. Então, é como eu falei, não tem ali ninguém que está derrotado, ninguém que está saindo na frente de ninguém, todo mundo acaba sendo prejudicado, né? E sobre a questão do momento, são momentos diferentes, né? Ali a gente já estava num segundo semestre, a gente, enfim, tinha o mesmo adversário na Sul-Americana, mas era uma primeira fase ainda, agora é uma primeira fase para a gente, lá já era uma fase mais aguda, mas de fato é que eu acho que não tem muito a ver, a história é diferente, a gente tem que escrever um novo capítulo. E acho que, sem dúvida alguma, a experiência que a gente adquire no passado serve para o nosso presente e a gente vai se preparar o melhor possível para todo jogo próximo, né? E nesse caso é o Grêmio. Depois, na ocasião, a gente vai também ter as informações e preparar a equipe para o jogo contra o Palestino. Zé,
na quinta-feira é o Grêmio, adversário direto, como você bem destacou. O primeiro colocado é o Corinthians, né? Se não me engano, 9 pontos. Isso. 9. Como é que você vê o momento desse adversário, que é o Corinthians? É lógico que não analisando o time, da maneira que você analisa o Grêmio, que é o próximo adversário. Mas como é que você vê esse adversário que está lá na frente, tem ganhado jogos, o momento? Olha, o Carille conseguiu montar a sua equipe de forma muito equilibrada, uma equipe muito difícil de ser batida, né? Toda vez que está com o placar na frente, se fecha muito bem. Uma equipe que tem uma sua forma, um clube que tem a sua forma de jogar pelo menos 4, 5 temporadas, né? Tanto com o Mano, com o Tite principalmente, agora com o Carille. O Corinthians já tem uma forma de jogar, uma identidade de jogo, e está fortalecida, né? Um trabalho que o Carille fez lá, está fazendo. E, sem dúvida alguma, a porcentagem que eles tiveram de aproveitamento até agora não deixa a menor dúvida que é merecida a classificação deles até o momento. A gente tem que trabalhar muito para tentar tirar essa diferença, mas a gente não pode pensar no Corinthians agora, a gente tem que pensar jogo a jogo. Temos um adversário que também vem fazendo um futebol muito vistoso, muito bonito, que é o Grêmio. Uma equipe intensa, ofensiva, com jogadores leves, muito difícil de ser marcada. Então, está muito bem na Libertadores, já conseguiu uma grande vantagem fora de casa. Então, a gente precisa se preparar bem, porque certamente teremos muitas dificuldades na ilha, mas jogando dentro da nossa casa, com apoio certamente da nossa torcida, que vai empurrar até o final do jogo, a gente espera poder sair vencedores de lá. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Valeu.